Fábio foi ao baile com a amante no braço, convicto de que a esposa estava destruída em casa. Ele não imaginou que Renata entraria naquela mesma noite pelo braço do homem mais poderoso do estado. "Tá nervoso?" Vanessa sussurrou, ajeitando o vestido. Fábio sorriu. Nervoso. Ele nunca esteve tão seguro de si na vida. Entraram no salão do Palácio das Artes como se pertencessem àquele lugar desde sempre. Luzes de cristal por todo lado, mesas cobertas de branco, garçons de luva circulando com bandejas de champanhe. "Olha só quem chegou!" alguém murmurou perto da entrada. Fábio abriu caminho entre os convidados com a mão firme na cintura de Vanessa. Sorria para todo lado. Cumprimentava com aquela confiança de quem sabe que está sendo observado e gosta muito disso. Duas mulheres perto da coluna trocaram olhares. Um homem de terno cinza desviou o rosto. "Você arrasou nesse vestido", Fábio disse, alto o suficiente para ser ouvido. Vanessa sorriu. Segurou a taça com elegância estudada. Lá no fundo, um grupo de empresários o chamou pelo nome. Ele foi, animado, deixando Vanessa de lado por alguns minutos. Ela ficou parada, radiante, olhando o salão como se fosse rainha de alguma coisa. Ninguém ali sabia que 3 semanas antes, Fábio havia assinado o divórcio numa mesa de cartório com um sorriso no rosto, que havia dito para Renata, na frente dos advogados, com voz calma e cruel: "Você não vai sair daqui com nada." Ele acreditava nisso de verdade. Pediu mais champanhe. Brindou. Riu alto de uma piada que nem era engraçada. "Fábio!" A voz veio baixa, diferente, urgente. Era Marcelo, um conhecido do meio empresarial. O rosto dele estava fechado, sério demais para um baile. Fábio franziu a testa. "Que foi?" Marcelo se inclinou, falou alguma coisa bem no ouvido dele. O copo de champanhe parou no ar. Fábio virou o rosto devagar para a escadaria principal do salão. E ali, descendo cada degrau com calma, de vestido bordô e sorriso tranquilo, estava Renata. Do lado dela, de terno escuro com a faixa do cargo no peito, o governador Eduardo Cavalcante segurava o braço dela com naturalidade, como quem faz isso há anos. O salão inteiro começou a virar na direção da escadaria. Fábio sentiu o champanhe ficar amargo na garganta. Como Renata conhecia o governador assim? O que ela estava fazendo ali? O perfume chegou antes dela. Era o mesmo que Renata usava em todo evento importante. Aquela fragrância específica, floral e discreta, que Fábio havia comprado de presente no primeiro aniversário de casamento deles. Ele reconheceu antes mesmo de virar o rosto, e foi aí que tudo voltou de uma vez. No começo, era fácil amar Renata. Fábio lembrou da primeira vez que ela o levou para jantar com a família dela. O pai, seu Antônio, homem de poucas palavras, mas muito peso no estado, olhou para Fábio por um longo tempo antes de apertar a mão. "Você sabe o que tem nas mãos?" ele perguntou. Fábio disse que sim. Mentiu. Renata naquela época ria fácil. Tinha uma agenda cheia de contatos que Fábio foi usando aos poucos, sem que ela percebesse o quanto ele dependia daquilo. Ela abriu portas, fez apresentações, cedeu o próprio sobrenome como passagem em reuniões que ele jamais conseguiria sozinho. E Fábio foi crescendo, foi ficando maior, até achar que não precisava mais da porta. A traição não foi um momento, foi uma decisão tomada devagar, ao longo de meses. Renata encontrou a primeira mensagem de Vanessa num domingo de manhã, enquanto Fábio dormia. Ficou sentada na beira da cama por quase 1 hora, sem conseguir se mover. Quando ele acordou, ela perguntou com voz firme: "Quem é essa mulher?" Fábio não negou. Não ficou com raiva. Simplesmente disse, com uma calma que machucou mais do que qualquer grito: "Renata, você já sabia que isso não estava funcionando." Como se a culpa fosse dela. Como se 8 anos de casamento fossem um contrato vencido. Dona Sônia, a mãe dela, ficou sabendo na mesma semana. Ligou furiosa: "Você vai deixar esse homem te engolir, minha filha." Renata não respondeu. Ficou na linha ouvindo a mãe falar,
olhando pela janela do apartamento que em breve deixaria de ser dela. A terceira memória foi a mais curta e a mais importante. Na noite em que deixou a casa, com uma mala pequena e os documentos que havia guardado com cuidado nos últimos 3 meses, o celular dela tocou. Número que ela reconheceu na hora, um nome que não esperava. Eduardo Cavalcante, amigo do seu pai, padrinho de casamento de seu Antônio, um homem que havia sumido da vida dela depois que o pai morreu, mas que nunca apagou o número. Laura me contou o que está acontecendo, ele disse. Soube que você saiu de casa. Você precisa de ajuda? Renata ficou parada no corredor do prédio, mala na mão, olhos marejados. Ainda não, ela respondeu, mas vou precisar em breve. O barulho do salão trouxe Fábio de volta. Aplausos. Alguém batia a palma perto da escadaria. As conversas tinham parado. Ele piscou. Renata já estava no último degrau, de cabeça erguida, o braço entrelaçado com o do governador. E o pior, ela nem estava olhando para Fábio. Estava olhando para frente, sorrindo para a sala inteira como quem voltou para casa. 3 semanas antes do baile. Renata acordou no apartamento alugado, olhou para o teto branco e respirou fundo. Tinha 2 opções: ficar deitada esperando a vida passar ou se levantar e fazer alguma coisa. Ela se levantou. A primeira visita foi para Cláudia, que tinha sido amiga dela por quase 10 anos. Trabalhavam juntas num projeto social, antes de Fábio pedir para ela focar na família. Renata ligou. Cláudia atendeu com aquela voz de quem fica surpreso, mas tenta esconder. Marcaram um café. Chegando lá, Cláudia a abraçou com cuidado. Perguntou como ela estava com aquele tom de médico. Renata pediu direto. Queria voltar a trabalhar no projeto, tinha experiência, conhecia os parceiros, podia contribuir de verdade. Cláudia mexeu no copo por um tempo. Renata, a situação ficou um pouco delicada. Delicada como? Fábio conversou com o pessoal do conselho. Falou umas coisas. Renata sentiu o estômago apertar. Que coisas? Cláudia não terminou a frase. Mudou de assunto. Pediu a conta antes da hora. Renata saiu do café com as mãos levemente trêmulas. Fábio havia chegado antes dela. Em todo lugar, ele havia chegado antes. Tentou mais 2 portas naquela semana. Uma ex-colega de faculdade que trabalhava num evento beneficente grande e precisava de coordenação. E um contato do setor de cultura que ela havia ajudado pessoalmente a viabilizar um patrocínio 2 anos antes. Os 2 foram educados, gentis, e os 2 disseram que, por enquanto, não tinha espaço. O primeiro nem respondeu o segundo WhatsApp. Renata voltou para o apartamento e ficou parada na frente da janela por um longo tempo. Ela não estava pedindo favor. Estava tentando trabalhar com o que era dela por direito. E mesmo assim, parecia que tinha uma mão invisível fechando cada porta antes que ela chegasse. Essa mão tinha nome. Na quinta-feira daquela semana, o advogado de Fábio entrou em contato. A mensagem era formal, fria, e informava que Fábio havia cancelado o cartão corporativo vinculado ao nome dela, bloqueado o acesso à conta conjunta que ainda estava em processo de divisão e solicitado que ela desocupasse o apartamento que o escritório dele havia pago por 1 mês como gesto de boa vontade. Renata leu 3 vezes, depois ligou para o próprio advogado. Ele pode fazer isso? Parte disso, sim. A conta conjunta vai depender do juiz, mas o cartão corporativo era da empresa dele, então... E o apartamento? Silêncio breve. Você tem mais 15 dias. Ela desligou sem responder. Marcou uma reunião com o advogado para a mesma tarde. Chegou pontual, com os documentos organizados numa pasta que havia montado com cuidado. Mostrou tudo, os 8 anos de contribuição indireta ao negócio, os contratos que ela havia viabilizado com a rede de contatos do pai, os eventos que havia organizado com dinheiro da família dela antes de Fábio ter capital próprio. O advogado olhou tudo com atenção. Depois olhou para ela. Renata, isso aqui é relevante, mas o escritório dele tem 5 advogados trabalhando nesse processo. Vai ser uma batalha longa. Quanto tempo?
2, 3 anos, talvez mais. Renata ergueu o queixo. Tudo bem. Saiu da reunião com passos firmes, esperou entrar no elevador. Esperou as portas fecharem. Só aí encostou a cabeça na parede de metal frio e fechou os olhos por 10 segundos. 3 anos, com 15 dias de apartamento, sem renda, sem rede, com Fábio queimando o seu nome em cada esquina da cidade. Ela saiu do prédio, entrou no carro e ficou parada sem ligar o motor. Foi nessa noite que a dúvida chegou de verdade. Não o tipo de dúvida que aparece rápido e vai embora, o tipo que senta do seu lado e fica. Renata ficou olhando para o celular por quase 1 hora. Tinha o número do Eduardo Cavalcante salvo desde aquela noite em que saiu de casa. Ele havia dito que podia ajudar. Mas ligar para um governador para resolver um problema pessoal? Usar a memória do pai dessa forma? Dona Sônia sempre dizia que Renata tinha um problema com pedir ajuda. Você prefere afundar sozinha do que nadar com o braço de alguém, a mãe falava, com aquela voz meio brava, meio carinhosa. Isso não é força, minha filha. Isso é orgulho mal colocado. Renata lembrou disso e quase riu. Quase. Depois veio o outro pensamento, o mais pesado. E se Fábio estivesse certo, não sobre a traição, não sobre o abandono, mas sobre ela, sobre o que ela era sem ele por perto. Ela havia passado 8 anos num casamento onde alguém tomava todas as decisões grandes. Havia deixado o próprio projeto de vida engavetar enquanto cuidava do projeto de vida dele. Havia se acostumado a ser apresentada como a esposa de Fábio, em eventos que ela ajudava a construir. Sem ele, o que era Renata, de fato? Ficou com essa pergunta por um tempo. Sentiu o peso dela e então se lembrou do pai. Seu Antônio havia construído tudo do zero, sem herdeiros, sem padrinho, sem atalho. Chegou numa cidade sem conhecer ninguém, abriu o primeiro negócio numa sala minúscula e foi tijolo por tijolo. No final da vida, era um homem que, quando entrava num lugar, as conversas mudavam de tom. E antes de morrer, ele havia olhado para Renata e dito uma coisa que ela só entendeu agora, naquela noite, naquele apartamento pequeno. Você tem tudo o que precisa, você só ainda não precisou usar. Renata ficou quieta por mais um tempo. Depois desbloqueou o celular, abriu os contatos, desceu até o nome de Eduardo Cavalcante. Ficou olhando para o número e discou. Foi num jantar beneficente, 1 semana antes do baile. Renata havia sido convidada por uma conhecida do setor de cultura, alguém que ainda não tinha sido contaminada pela versão de Fábio. O evento era num restaurante elegante no centro, 50 convidados, mesa longa, aquele tipo de jantar onde todo mundo finge que está lá pela causa, mas na verdade está lá para ser visto. Renata chegou sozinha, de vestido azul marinho, o cabelo preso. Simples, discreta. Foi cumprimentando as pessoas com calma, buscando o próprio lugar na mesa. Por um momento achou que a noite seria tranquila. Então a porta do restaurante abriu. Fábio entrou com Vanessa no braço, de terno, sorrindo como alguém que comprou o lugar. Conversou com o organizador do evento por 2 minutos, deu uma gargalhada alta e então varreu o salão com os olhos até encontrar Renata. O sorriso não sumiu. Ficou. Só mudou de tipo. Ele veio em direção a ela com Vanessa colada no braço, como se estivesse se aproximando de uma conhecida qualquer. Renata, que surpresa! A voz era boa, cordial, projetada para ser ouvida. Não sabia que você ia estar aqui. Fui convidada, ela respondeu curta. Fábio virou para Vanessa com um sorriso levinho. Amor, essa é a Renata, minha ex. Fez uma pausa de 1 segundo. Coitada, tá passando por um momento difícil. Vanessa inclinou a cabeça com uma pena falsa e ensaiada. Ah, que pena. 2 mulheres na mesa ouviram. Uma delas baixou os olhos para o prato. A outra ficou olhando, curiosa demais para disfarçar. Renata segurou o garfo com mais força do que precisava, não respondeu, respirou, manteve o rosto calmo.
Fábio e Vanessa foram sentar do outro lado da mesa. A conversa voltou a fluir, mas alguma coisa havia mudado no ar do salão. Um incômodo silencioso que todo mundo sentia, mas ninguém nomeava. A Vanessa esperou o primeiro prato ser servido. Começou baixinho, como quem conversa. Um comentário sobre o centro da mesa. Uma pergunta inocente sobre o evento. E então, com aquela habilidade específica de quem pratica crueldade com método, foi chegando no assunto. Fábio me contou que vocês tinham um apartamento lindo no Belvedere. Ela disse alto o suficiente. Uma pena ter que deixar. Risos contidos de dois homens perto dela. Renata levantou os olhos. Eu saí por escolha própria. Claro, Vanessa disse, com um sorriso que não chegava nos olhos. Uma mulher ao lado de Vanessa, amiga antiga de Fábio, entrou na conversa com uma voz doce e venenosa. Renata, você está morando onde agora? A pergunta ficou suspensa na mesa. Todo mundo ouviu. Alguns fingiam que não. Fábio cortava a carne sem olhar, como quem não tem nada a ver com o que está acontecendo. Tô num apartamento no centro, Renata respondeu com frieza. Ah, alugado? A mulher fez uma cara de preocupação. Nossa, essa transição deve ser tão difícil. Mais um olhar trocado. Uma risada abafada no canto. Renata sentiu o calor subir pelo pescoço. Não de vergonha, de raiva. A raiva específica de quem percebe que está sendo picada devagar, em público, e cada picada é calculada para que a vítima pareça exagerada se reagir. Ela ficou quieta. Por enquanto. O momento veio na sobremesa. Fábio estava falando sobre um projeto novo, animado, gesticulando com a taça na mão. Os homens em volta o viam com admiração. Alguém perguntou como ele havia conseguido o contrato principal, e Fábio disse sem pestanejar, networking, sempre fui bom nisso. Renata colocou a colher na mesa. Networking. A voz saiu calma, clara, sem raiva aparente. Interessante. O silêncio foi imediato. Ela olhou direto para Fábio. Só para esclarecer para as pessoas aqui, o primeiro contrato grande que você fechou foi com o Grupo Brandão, que era parceiro do meu pai há 20 anos. Eu fiz a apresentação. Eu organizei o jantar. Eu escrevi a proposta com você. Pausa curta. Networking, né? A mesa ficou em silêncio por 3 segundos inteiros. Alguém perto da janela parou de mastigar. Fábio sorriu, um sorriso lento, calculado. O tipo de sorriso de quem já preparou a resposta antes de receber o golpe. Renata sempre foi muito ciumenta do próprio sobrenome, ele disse, olhando para a mesa inteira, como se estivesse explicando uma criança para adultos. Uma pena, né? Família boa, mas ela nunca conseguiu sair da sombra do pai, sempre precisando lembrar que o seu Antônio era alguém, porque por conta própria... Ele deixou a frase no ar. Não terminou. Não precisou. Alguém riu. Baixinho, mas riu. A mulher ao lado de Vanessa colocou a mão na boca. Um homem de óculos olhou para o prato com um sorriso que tentava esconder. Renata abriu a boca. Fechou. O pai. Ele havia usado o pai. A sobremesa terminou. As pessoas foram se levantando, formando grupinhos, continuando as conversas de pé. Renata ficou na cadeira por um momento. Respirou. Depois se levantou, pegou a bolsa e foi até Fábio. Direto. Sem rodeio. Fábio, eu preciso te falar uma coisa. Ele virou, surpreso com a abordagem. Vanessa estava a 2 passos ouvindo. Você pode usar meu sobrenome, pode usar a memória do meu pai, pode fazer o que você quiser nessas jantares. A voz dela estava baixa, firme, sem tremor. Mas você e eu sabemos o que aconteceu de verdade, e em algum momento os outros vão saber também. Por 3 segundos, algo passou pelo rosto de Fábio. Uma sombra rápida, quase medo. Então ele virou para o lado, onde havia mais 3 pessoas ouvindo, e disse em voz alta, com um ar de cansaço teatral. Gente, desculpa, ela está passando por um processo emocional muito sério desde a separação.
O advogado dela, inclusive, recomendou acompanhamento. Baixou a voz com falsa delicadeza. Não é fácil aceitar quando um casamento não deu certo. A Vanessa pousou a mão no braço dele com cuidado de cena. Uma mulher que Renata mal conhecia murmurou algo para outra. Um homem se afastou discretamente. Renata ficou de pé, no meio de todas aquelas pessoas, e percebeu que não havia mais nada a dizer. Qualquer palavra que viesse agora confirmaria o que Fábio havia plantado. Qualquer reação viraria prova da instabilidade que ele havia inventado. Era uma armadilha sem saída, do tipo que só funciona porque a vítima ainda tenta se defender com honestidade, num ambiente onde a honestidade já perdeu. Ela pegou a bolsa, caminhou até a saída, não correu, não chorou, não virou para trás. Mas quando a porta do restaurante fechou atrás dela e o ar frio da rua bateu no rosto, ela parou. Ficou parada na calçada, no escuro, sozinha. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, uma voz dentro dela sussurrou baixinho o que ela não queria ouvir. Talvez ele tenha razão, talvez você não seja nada sem o nome do seu pai. Renata ficou no carro por 40 minutos sem ligar o motor. Não estava chorando. Tinha passado da fase do choro. Era uma coisa diferente, mais pesada que choro. Era aquele cansaço que vem de baixo, do tipo que não passa com uma boa noite de sono. Ficou olhando para o painel escuro, as mãos no colo, e pensou, para quê? Para que brigar contra um homem que já tinha chegado em todo lugar antes dela? Para que tentar reconstruir uma reputação numa cidade onde ele já havia contado a versão dele para todo mundo que importava? Para que gastar os próximos 3 anos num processo judicial que ia drenar o que ela ainda tinha de energia, de dinheiro, de saúde? Ela tinha 41 anos. Poderia recomeçar em outra cidade, pegar as coisas, fechar essa página e simplesmente ir embora. Era a opção mais sensata. Qualquer pessoa de fora olhando a situação diria isso. Renata encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. E aí ouviu a voz da mãe. Não de verdade, claro, mas ouviu do jeito que a gente ouve quando conhece uma pessoa fundo o suficiente. Você vai embora e ele fica com tudo, Renata? Com o nome do seu pai também? Ela abriu os olhos. Ficou olhando para o teto do carro. O nome do pai. Era isso que doía de verdade. Não o apartamento, não o dinheiro, não nem o casamento em si. Era o fato de que Fábio havia usado seu Antônio como degrau, havia construído um império em cima de portas que o pai dela havia aberto, e agora estava em jantares elegantes, contando a história como se tivesse feito tudo sozinho, enquanto usava o próprio enterro do sogro como argumento de networking. Renata sentiu alguma coisa mudar no peito. Não era raiva exatamente, era uma decisão. Ela ligou o carro, voltou para o apartamento, entrou direto no quarto, abriu o armário e puxou a caixa que havia trazido da casa quando saiu. Uma caixa de papelão com documentos, fotos, contratos antigos, coisas que Fábio não havia pedido porque não sabia que existiam. Ela ligou para Eduardo Cavalcante às 22h40 de uma quinta-feira. Ele atendeu no segundo toque. Eu precisava ligar antes, ela disse sem preâmbulo. Demorei mais do que devia. Não demorou, Eduardo respondeu com aquela voz calma de quem tem 70 anos e já viu muita coisa. Ligou quando estava pronta. Eles combinaram de se encontrar 2 dias depois. Café da manhã discreto, num lugar fora do circuito habitual de Belo Horizonte. Mas antes de desligar, Renata mencionou a caixa. Tenho uns documentos aqui. Contratos que eu ajudei a viabilizar nos primeiros anos da empresa do Fábio. Atas de reunião onde meu nome aparece. Correspondências com os parceiros do meu pai antes de qualquer sociedade formal. Acho que tem coisa relevante. Silêncio breve do outro lado. Renata, a voz do governador ficou um pouco mais séria. Você sabia que o nome da sua empresa, aquela que foi desmembrada antes do divórcio, aparece em 2 contratos com o Estado que estão sendo investigados? Ela parou. Minha empresa? O nome dela.
Fábio assinou como representante legal depois que você saiu da sociedade. Pausa. Você assinou a saída da sociedade voluntariamente? Renata foi até a caixa. Puxou uma pasta. Abriu. Ali no meio, dobrada ao meio como se fosse irrelevante, estava uma folha que um advogado havia colocado numa pilha grande de documentos do divórcio. Ela havia assinado sem ler, num dia de muito choro e pouca lucidez. Ela leu agora e entendeu tudo. Fábio não havia apenas traído o casamento. Havia usado a saída dela da sociedade para se livrar de responsabilidades que eram dele e colocado o nome dela perto de contratos que ele sabia que estavam sujos. Eduardo, ela disse, a voz mais firme do que esperava, me conta tudo o que você sabe. O café da manhã foi num lugar pequeno em Santa Luzia, 40 minutos fora de Belo Horizonte, sem assessores, sem seguranças visíveis, sem nada que chamasse atenção. Eduardo Cavalcante chegou de carro comum, de camisa simples, 5 minutos antes dela. Renata o reconheceu da última vez que tinham se visto no velório do pai, 7 anos atrás. Ele havia envelhecido bem, do jeito que envelhece quem dorme com a consciência tranquila. Se levantou quando ela entrou. Puxou a cadeira. Você tem a cara do Antônio, ele disse. Ela não soube se ria ou chorava. Ficou no meio. Sentaram. Pediram café. E Eduardo começou a falar com aquela objetividade de quem não tem tempo a perder e respeita a inteligência de quem está na frente. Seu pai e eu nos conhecemos há 43 anos. Ele me ajudou numa época em que eu não tinha nada e eu nunca esqueci isso. Quando ele morreu, perdi contato com vocês por um descuido meu, uma falha que eu lamento. Olhou para ela direto. Quando soube do que o Fábio estava fazendo e do que ele havia colocado perto do seu nome, decidi que não ia ficar parado. Renata colocou a pasta sobre a mesa. Então vamos trabalhar. Eduardo abriu um sorriso discreto. O tipo de sorriso de quem esperava exatamente essa resposta. Eles ficaram 2h30 naquele café. Renata mostrou tudo. Os contratos originais, as atas, as correspondências. Eduardo ouviu, anotou, fez perguntas precisas. Nenhuma pergunta era simples. Era o tipo de pergunta que só quem entende do assunto faz. No final, ele fechou o caderno e disse: você não é só vítima nessa história, Renata. Você é testemunha. E testemunha com documento é outra coisa. O que você precisa de mim? Paciência, ele respondeu. E o baile do próximo sábado? Na manhã seguinte, Eduardo mandou uma mensagem com um arquivo em anexo. Renata abriu sentada na beira da cama, ainda de pijama, café na mão. Era um relatório. Interno, sigiloso, com o cabeçalho de uma comissão de fiscalização do Estado. Ela levou 10 minutos lendo, relendo, voltando em trechos que não queria acreditar. Fábio havia fechado 2 contratos com fornecedores ligados ao Estado, usando como garantia uma empresa que estava nominalmente no nome de Renata, mesmo depois que ela havia saído da sociedade. O documento de saída que ela havia assinado sem ler tinha uma cláusula que Fábio havia inserido com um advogado de má-fé. Uma janela de 90 dias, onde o nome dela ainda podia ser usado como representação em contratos já em andamento. Ele havia aproveitado essa janela. Assinou 2 contratos nos últimos 60 dias dessa janela. Contratos superfaturados, com fornecedores fantasma, que estavam sendo investigados discretamente havia 4 meses. Se a investigação viesse à tona sem que Renata se posicionasse, o nome dela aparecia como sócia ativa no período. Ela poderia ser arrastada junto. Fábio sabia disso. Havia calculado isso. A raiva que Renata sentiu não foi o tipo que grita. Foi o tipo que esfria. Aquela raiva de gelo que faz a mente ficar mais clara, não mais turva. Ela ligou para Eduardo. Quanto tempo temos antes disso vir à tona de qualquer jeito? 30 dias, talvez menos. Então o baile é perfeito. Era o que eu pensava, ele disse. Mas ainda precisamos de uma coisa.
A prova que faltava estava com Cláudio, o assessor de confiança de Eduardo. Eles se encontraram na tarde de quarta-feira, numa sala discreta no centro. Cláudio tinha 60 anos, cabelo completamente branco e aquele jeito de falar devagar que ou é sabedoria ou é enrolação. No caso dele, era sabedoria. Ele abriu o notebook e mostrou para Renata um e-mail. Era uma correspondência entre Fábio e o advogado que havia inserido a cláusula no documento de saída da sociedade. A mensagem era de 3 meses antes da assinatura. Fábio perguntava com todas as letras se era possível manter o nome de Renata vinculado aos contratos em andamento sem que ela precisasse assinar nada novo. O advogado respondia que sim, desde que o documento de saída fosse redigido de determinada forma. Fábio respondia: perfeito, ela vai assinar sem ler, pode deixar. Renata ficou olhando para a tela por um longo tempo. Cláudio fechou o notebook com cuidado. Esse e-mail saiu do servidor corporativo da empresa dele. Veio por uma fonte que prefere não se identificar, mas que está disposta a confirmar a autenticidade se necessário. Isso é suficiente? Renata perguntou. Eduardo, que estava sentado no canto ouvindo, respondeu antes de Cláudio. Com os documentos que você trouxe, com esse e-mail e com o meu depoimento sobre a origem dos contatos que viabilizaram os primeiros contratos da empresa dele, fez uma pausa. É mais do que suficiente. O plano tomou forma naquela tarde. O baile do Estado era o evento mais fotografado do ano em Belo Horizonte. Imprensa presente, políticos, empresários, todo o circuito social que Fábio havia conquistado nos últimos anos. Era o palco perfeito, não por humilhação, mas por visibilidade. O que fosse dito ali não podia ser enterrado depois. Renata escolheria o momento. Eduardo entraria com ela. As provas estariam nas mãos certas antes mesmo do início do evento. Uma coisa, Renata disse antes de sair. Eu não quero que isso pareça uma armadilha vingativa. Eduardo a olhou com uma expressão que misturava respeito e surpresa. O que você quer que pareça? A verdade, ela respondeu. Só a verdade. Na sexta-feira à noite, véspera do baile, o celular de Renata tocou. Era Cláudio. A voz estava diferente. Tensa. Temos um problema. Renata parou de se mover. O quê? Fábio cancelou a confirmação de presença no baile hoje à tarde. O assessor dele ligou para o cerimonial dizendo que ele tem um compromisso de última hora em São Paulo. O silêncio durou 2 segundos. Ele desconfiou de alguma coisa? Renata perguntou. Não sei. Pode ser coincidência, pode não ser. Ela ficou de pé no meio do apartamento, vestido bordô já pendurado na porta do quarto, sapatos na caixa ao lado da cama. E agora? Cláudio hesitou. Eduardo tem uma ideia, mas é arriscada. Me fala. Ele vai ligar pessoalmente para o Fábio. Vai convidá-lo no nome do governo do estado, como gesto de reconhecimento empresarial. Um pretexto formal o suficiente para ser difícil recusar sem parecer descortês. Renata pensou por 3 segundos. Fábio não recusa convite de governador, ela disse. O ego dele não deixa. Era o que Eduardo pensava também. A ligação foi feita às 21 horas daquela sexta. Renata ficou na outra ponta, em silêncio, esperando Cláudio retornar. Às 21h20, a mensagem chegou. 2 palavras. Ele confirmou. Renata soltou o ar devagar. Olhou para o vestido pendurado na porta. Olhou para o par de sapatos. Depois foi dormir, porque amanhã era dia de entrar pela escadaria. Renata acordou às 6 da manhã do sábado, com aquela sensação estranha de quem dormiu bem, mas sabe que o dia vai ser pesado. Ficou na cama por 5 minutos, não pensando em nada específico, só respirando. Depois se levantou, fez café e abriu o caderno onde havia anotado cada detalhe do que precisava acontecer naquele dia. Leu tudo 2 vezes, fechou o caderno, guardou. Às 9 da manhã, Cláudio chegou no apartamento com uma pasta nova. Dentro dela,
3 cópias de cada documento. Uma para Renata, uma para Eduardo, uma para ser entregue ao responsável pela Comissão de Fiscalização do Estado antes do início do baile. Essa última cópia não podia chegar tarde demais, nem cedo demais. O timing era tudo. O Dr. Marcos confirmou que vai receber o envelope às 19 horas antes do coquetel de abertura. Cláudio disse, colocando as cópias sobre a mesa da cozinha. Ele sabe o que fazer com isso? Ele sabe. Eduardo conversou pessoalmente com ele ontem. Pausa. Marcos não gosta do Fábio desde 2020. Tem uma história antiga entre os dois. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Renata acenou com a cabeça. E a Patrícia? Patrícia era a segunda testemunha. Ex-funcionária da empresa de Fábio, demitida sem justa causa 8 meses atrás, que havia presenciado reuniões onde os contratos irregulares eram discutidos abertamente. Ela havia concordado em depor formalmente se necessário e de aparecer no baile como convidada de Eduardo para confirmar pessoalmente o que sabia. Cláudio não respondeu imediatamente. Renata ergueu os olhos da pasta. Cláudio. Ela ligou ontem à noite, ele disse com cuidado. Tá com medo. Disse que o advogado da empresa entrou em contato com ela semana passada. Não sabe como ficaram sabendo que ela estava envolvida. Disse que precisa pensar melhor. Renata fechou a pasta devagar. Ficou em silêncio por um momento. Ela desistiu? Não desistiu, mas não confirmou que vai aparecer. Era o tipo de problema que desfazia planos. Patrícia não era indispensável. Os documentos e o e-mail eram suficientes por si sós, mas a presença dela dava ao momento uma dimensão humana que papel impresso não consegue replicar. Era a diferença entre uma acusação e um testemunho. Renata ficou andando pela cozinha por alguns minutos, pensando. Me passa o número dela. Renata, se você ligar e ela sentir pressão, pode recuar de vez. Eu não vou pressionar. Ela parou. Eu já fui ela. Sei o que ela está sentindo agora. Cláudio passou o número sem mais argumentos. Renata ligou às 10h15 da manhã. Patrícia atendeu no terceiro toque com uma voz que já carregava desculpa antes de qualquer palavra. Patrícia, eu não estou ligando para te convencer de nada, Renata disse logo de entrada. Você não me deve nada, você não me conhece, e eu entendo que você tem a sua vida, o seu medo e as suas razões. Silêncio do outro lado. Mas eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo. Pode ser que mude alguma coisa, pode ser que não mude. Tudo bem do mesmo jeito. E Renata contou. Contou sobre o documento que havia assinado sem ler, sobre a cláusula que Fábio havia inserido, sobre o e-mail onde ele escreveu, com todas as letras, que ela ia assinar sem ler. Quando terminou, o silêncio durou uns 10 segundos. Ele fez isso com você também, Patrícia disse. Não era pergunta. Fez. Mais silêncio. Eu apareço às 19h30, Patrícia disse. Me manda o endereço do local de entrada. Renata desligou. Ficou parada com o celular na mão por um segundo. Cláudio, que havia escutado tudo do outro lado da cozinha, apenas fez um aceno com a cabeça. O restante da tarde foi de preparação silenciosa. Renata passou 2 horas ensaiando mentalmente como ia se comportar. Não o que ia dizer, Eduardo cuidaria da parte formal. Mas como ia entrar? Como ia ficar de pé? Onde ia olhar quando o nome de Fábio fosse pronunciado naquele salão? Às 16 horas, Eduardo mandou uma mensagem curta. Documentos entregues. Marcos confirmou o recebimento. Estamos prontos. Às 18h40, Cláudio chegou de novo no apartamento para buscar Renata. Ela já estava pronta. Vestido bordô, salto baixo o suficiente para se mover bem, o cabelo solto pela primeira vez em semanas. Cláudio ficou parado na porta por um segundo. Seu pai estaria orgulhoso, ele disse. Ela não respondeu. Pegou a bolsa, apagou a luz da sala e saiu. No caminho para o Palácio das Artes, o carro de Eduardo já estava a 2 quarteirões de distância, esperando para entrar junto.
Cláudio dirigia em silêncio. Renata olhava pela janela, as mãos quietas no colo. Quando o prédio iluminado apareceu lá na frente, ela respirou fundo uma vez, só uma vez, e endireitou a postura. Fábio estava no centro do salão às 20 horas, quando o mundo ainda pertencia a ele. Terno azul escuro, gravata bordô, Vanessa de vestido dourado do lado. Ele circulava entre os grupos com aquela desenvoltura de quem se sente em casa em qualquer lugar onde haja dinheiro e câmera. Cumprimentava pelo nome, lembrava detalhes, ria na hora certa. Era bom nisso, sempre foi. Um empresário do setor de construção o parou perto da mesa de aperitivos. Falaram de um contrato novo, de uma oportunidade no interior do estado. Fábio ouviu com atenção, acenou com a cabeça, disse que marcavam uma reunião na semana seguinte. O homem saiu satisfeito. Vanessa se aproximou com 2 taças. Tá animado? Sempre. Ele pegou a taça sem tirar os olhos do salão. Esse evento é o tipo de coisa que define quem é quem nessa cidade. Ela sorriu. Encostou levemente no ombro dele. Um fotógrafo do colunismo social pediu uma foto. Fábio posou com naturalidade, braço na cintura de Vanessa, sorriso calibrado. O flash disparou 2 vezes. Perto da entrada, um grupo de vereadores o chamou. Ele foi, animado, com aquela energia de quem está exatamente onde quer estar. Falou de política econômica com opinião firme. Falou de projetos com números na ponta da língua. Alguém comentou sobre os rumores de investigação envolvendo alguns fornecedores do Estado. Fábio não piscou. Rumor é o que não falta nessa cidade. Quem tem documentação limpa não perde sono com isso. Risos de aprovação ao redor. Ele ergueu a taça levemente, como quem brinda a própria certeza, e bebeu. Eram 20 horas e 20 minutos. Fábio estava no auge, seguro, intocável, exatamente como havia planejado estar naquela noite. Não sabia que faltavam 10 minutos. O murmúrio começou perto da escadaria. Primeiro foi um som difuso, aquele rumor de salão que muda de tom sem que ninguém consiga identificar exatamente quando. Depois as cabeças começaram a virar. Devagar, como dominó. Fábio percebeu que algo havia mudado antes de entender o quê. Sentiu no corpo aquela sensação de quando a temperatura de um ambiente baixa de repente. Virou e viu Renata descendo a escadaria com Eduardo Cavalcante. Os dois desciam devagar, com aquela calma de quem não tem pressa porque já ganhou antes de chegar. O governador de terno escuro, a faixa no peito, postura de quem governa um estado. Renata de vestido bordô, cabelo solto, olhando para frente. O salão foi abrindo caminho. Não foi um gesto coordenado, foi instintivo. As pessoas simplesmente recuaram um passo, como faz quando algo importante está se movendo na sua direção. Fábio ficou parado com a taça na mão. Vanessa tocou o braço dele. Ele não sentiu. Eduardo chegou ao centro do salão, cumprimentou 2 ou 3 presentes com a naturalidade de quem conhece todo mundo. E então pediu discretamente ao mestre de cerimônias o microfone. O homem entregou sem hesitar. Governador pede microfone. Recebe microfone. Boa noite a todos. A voz de Eduardo era grave, pausada, do tipo que faz as pessoas pararem de mastigar. Me desculpem a interrupção do programa. Vou tomar só alguns minutos de vocês e peço atenção porque o que vou dizer é relevante para muita gente aqui. O silêncio se instalou rápido. Alguns de vocês conhecem Renata Drummond, filha do Antônio Drummond, que por mais de 30 anos foi uma das referências de integridade no setor empresarial desse estado. Pausa. Nos últimos meses, o nome dela foi vinculado a contratos irregulares com fornecedores do governo. Contratos que ela nunca assinou, nunca aprovou e nunca soube que existiam. Fábio deu um passo para frente. Isso é um absurdo. A voz saiu mais alta do que ele pretendia. Virou cabeças. Eduardo virou o rosto para ele com calma. Fábio, você vai ter a oportunidade de falar. Mas agora eu tô falando.
Virou para o salão novamente. Temos aqui o documento de saída societária assinado pela Renata, que contém uma cláusula inserida sem o conhecimento dela, mantendo o nome dela como representante legal por 90 dias após a assinatura. Cláudio se aproximou com uma pasta. Entregou 2 cópias a pessoas específicas na plateia, calculadas de antemão. Temos também uma correspondência eletrônica entre o senhor Fábio e o advogado responsável pela inserção dessa cláusula, datada de 3 meses antes da assinatura, onde o próprio senhor Fábio confirma nas palavras dele que ela, citando aqui, vai assinar sem ler. O murmúrio começou baixo e foi crescendo rápido. Fábio abriu a boca. Esse e-mail foi adulterado. Qualquer um pode... Temos o servidor de origem verificado, Eduardo disse, sem elevar a voz. E temos uma segunda testemunha. Patrícia entrou pelo corredor lateral com passos firmes. Parou ao lado de Renata. Não disse nada ainda, só ficou de pé, olhando para Fábio. Ele a reconheceu na hora. A taça de champanhe desceu lentamente na mão dele. Pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Fábio não voltou. O silêncio durou talvez 3 segundos. Depois, o salão inteiro começou a falar ao mesmo tempo. Não foi uma explosão. Foi aquele tipo de reação que começa em murmúrio e vai crescendo como água esquentando devagar, até a fervura. Primeiro, os mais próximos da cena que ouviram cada palavra com clareza. Depois, os que estavam mais atrás, que receberam a informação filtrada por quem estava na frente e reagiram ao que entenderam. Depois, os que não entenderam nada ainda, mas sentiram que algo grave havia acontecido e queriam saber o quê. Perto da janela, Dona Cássia, esposa de um deputado estadual que havia indicado Fábio para 2 eventos daquele ano, se inclinou para o marido e disse algo que fez o homem franzir a testa com força. Numa mesa ao fundo, um empresário do setor imobiliário pegou o celular, não para ligar, só para ter na mão, como reflexo de quem precisa fazer alguma coisa e ainda não sabe o quê. O fotógrafo do colunismo social, que havia tirado foto de Fábio e Vanessa 40 minutos atrás, trocou a câmera de posição. Virou o foco para Renata. 2 vereadores que haviam rido das piadas de Fábio mais cedo deram 2 passos discretos para trás, se distanciando sem que parecesse intencional. Vanessa ficou parada ao lado de Fábio por alguns segundos. Depois deu um passo lateral, depois outro, até que havia 1 metro de distância entre os dois e ela estava olhando para o chão. O assessor, que havia acompanhado Fábio até o evento, se moveu devagar em direção à saída, sem chamar atenção, como quem vai ao banheiro e não volta. Perto da escadaria, uma mulher mais velha que havia conhecido seu Antônio Drummond pessoalmente se aproximou de Renata. Não disse nada, só colocou a mão no braço dela por 1 segundo. Renata não sorriu, apenas acenou com a cabeça. Eduardo observava tudo com aquela expressão de quem não está surpreso com nenhuma reação, porque já calculou cada uma delas. Fábio tentou se mover. Tentou se aproximar de um grupo de empresários que ainda estavam processando a informação. O grupo fechou levemente, aquele fechamento sutil de quem não barra, mas também não abre espaço. Ele parou. Ficou de pé no meio do salão com a taça vazia na mão. E então, Patrícia falou. Não usou microfone. Não precisou. O salão estava silencioso o suficiente. Eu estava presente em 2 reuniões onde esses contratos foram discutidos, ela disse, com voz firme, olhando direto para Fábio. Em nenhuma delas, o nome da Renata foi mencionado como participante. Em ambas, o senhor Fábio assinou como único responsável. O murmúrio voltou, mais alto dessa vez. Fábio apontou o dedo na direção de Patrícia. Você foi demitida com justa causa e está aqui por vingança. Isso é tudo que... Sua demissão foi sem justa causa, Eduardo disse ao microfone tranquilo. Temos o termo rescisório. O salão explodiu em vozes.
Fábio ficou parado por uns 3 segundos, que pareceram muito mais longos do que isso. Depois fez a pior escolha possível. Avançou em direção a Renata. Não chegou a tocá-la. Cláudio estava a 2 passos e se moveu antes. Mas o gesto foi o suficiente. O salão inteiro viu. O fotógrafo registrou. 2 pessoas puxaram o celular para gravar. "Você não vai destruir o que eu construí", Fábio disse, com uma voz baixa e controlada, que pretendia ser ameaça, mas soou como desespero. "Você não tem ideia do que eu sou capaz." Renata o olhou por um momento. Não com raiva, não com medo, com aquela expressão de quem reconhece alguém que já foi importante e percebe finalmente que não é mais nada. "Eu sei exatamente o que você é capaz, Fábio", ela disse. "Foi por isso que guardei tudo." Ele abriu a boca. Fechou. Eduardo se aproximou dele com calma. "Fábio, tem 2 pessoas da comissão de fiscalização esperando do lado de fora. Elas precisam conversar com você essa noite." Fábio virou o rosto. Perto da entrada do salão, 2 homens de terno escuro o observavam com aquela postura específica de quem tem autoridade e não precisa demonstrar. Ele reconheceu um deles, o Dr. Marcos. A taça caiu da mão sem que ele percebesse. O vidro estilhaçou no mármore. O barulho cortou o ar. Ninguém se abaixou para ajudar. Vanessa já havia desaparecido do salão. Ninguém sabia exatamente quando ela saiu. Simplesmente não estava mais lá. Os aliados que Fábio havia cultivado por anos com jantares, favores e sorrisos calculados, ficaram na posição onde estavam, observando. Nenhum se moveu na direção dele, nenhum disse uma palavra em sua defesa. Eram pessoas de interesse, não de lealdade, e o interesse havia acabado de mudar de endereço. Fábio caminhou em direção à saída com os 2 homens de um lado e de outro. Não foi algemado, não foi empurrado, foi apenas acompanhado, que é a versão adulta e pública do mesmo destino. Na porta, ele virou o rosto uma última vez. Olhou para o salão. Para todas aquelas pessoas que um dia haviam rido das suas piadas, aceitado seus convites, usado seu nome como referência. Ninguém devolveu o olhar. Ele saiu. A porta fechou. O salão ficou em silêncio por uns 2, 3 segundos. Depois a vida voltou. Conversas retomadas, copos levantados, o mestre de cerimônias voltando ao microfone com aquela voz de quem precisa normalizar o que acabou de acontecer. Renata ficou parada onde estava. Não sorriu. Não chorou. Não fez nenhum gesto de vitória, porque não havia vitória para comemorar. Havia apenas um peso que havia sido colocado no chão depois de muito tempo carregado. Eduardo chegou ao lado dela. Ficou em silêncio por um momento. "Tá bem?" ele perguntou. Ela pensou na pergunta de verdade antes de responder. "Tô", ela disse. E era verdade. Renata saiu do Palácio das Artes às 22 horas e pouco. Não saiu correndo. Não saiu com pressa de nada. Ficou mais uns 20 minutos depois que Fábio foi embora, recebendo cumprimentos de pessoas que se aproximaram com aquela mistura de respeito genuíno e curiosidade que vem quando alguém faz algo que os outros queriam ver acontecer, mas não tinham coragem de fazer. Eduardo a abraçou brevemente, antes de ser puxado por assessores. "Seu pai está em paz", ele disse baixinho, e foi embora antes que ela precisasse responder. Patrícia se despediu com um aperto de mão que durou 1 segundo a mais que o normal. Não precisou de palavra nenhuma. Cláudio foi o último. Disse que entraria em contato na semana seguinte com os próximos passos do processo formal e desapareceu discretamente como havia chegado. Renata pegou a bolsa, desceu os degraus da entrada principal e parou na calçada. O mesmo ar frio de sempre, a mesma cidade de sempre. Tudo igual, ela diferente. Ficou parada por 1 minuto olhando para o movimento da rua lá embaixo. Carros passando, um casal andando de mãos dadas, um segurança fumando na esquina do prédio ao lado. Chamou o carro pelo aplicativo.
Esperou sentada no banco de trás, sem abrir o celular, sem ouvir música, sem fazer nada. Só olhando pela janela enquanto o belo horizonte passava lá fora, iluminada e indiferente, como toda cidade grande é para quem acabou de atravessar algo enorme que o mundo ao redor não sabe que aconteceu. Quando chegou no apartamento, tirou os sapatos na entrada, pendurou o vestido com cuidado, lavou o rosto e foi dormir. Dormiu mais de 8 horas seguidas pela primeira vez em meses. 3 semanas depois, o nome de Fábio apareceu num colunismo local, num texto curto, sem foto, que informava o afastamento dele de 2 contratos públicos durante investigação em andamento. O escritório havia emitido uma nota negando irregularidades. O advogado dele havia pedido prazo. A nota tinha 3 parágrafos e soava como o tipo de texto que é escrito quando não há muito mais o que dizer. Renata leu uma vez. Fechou o celular. Não leu de novo. Na mesma semana, numa tarde de terça-feira, o telefone tocou com um número de São Paulo que ela não reconheceu. Atendeu sem expectativa. Era a diretora de um instituto de desenvolvimento regional ligado a uma das maiores fundações privadas do país. Haviam recebido a indicação do nome de Renata por uma fonte que preferiu não se identificar, mas que descreveu sua trajetória com os contatos do setor, sua experiência em articulação institucional e o histórico do pai como referência. A mulher foi direta. Havia uma vaga de coordenação estratégica, presença em Belo Horizonte com viagens mensais, remuneração boa, autonomia real, um projeto com começo, meio e fim definidos. Você tem interesse em conversar? A mulher perguntou. Renata ficou em silêncio por exatamente 2 segundos. Não o silêncio de quem hesita, o silêncio de quem saboreia o momento antes de responder. Tenho, ela disse. E disse com uma leveza que não sabia que ainda tinha. O encontro aconteceu por acaso, como as coisas que ainda precisam acontecer costumam fazer. Era uma manhã de sábado, mercado do bairro, aquele tipo de lugar pequeno onde você encontra quem não quer encontrar, porque a cidade, no fundo, é menor do que parece. Renata estava na fila do caixa com uma cesta de frutas quando ouviu uma voz familiar. Vanessa estava 2 pessoas à frente, de cabelo preso, sem maquiagem, com uma expressão de quem está passando por uma fase ruim e tentando não demonstrar. Sozinha, sem o vestido dourado, sem o salão iluminado, só ela e uma compra de mercado como qualquer pessoa. Quando virou e reconheceu Renata, o rosto dela congelou. Aquele congelamento de quem espera o pior. Renata a olhou por um segundo. Pensou em tudo que poderia dizer, em tudo que teria o direito de dizer. Não disse nada, apenas acenou com a cabeça. O tipo de aceno que não é simpatia, mas também não é crueldade. É só reconhecimento. Você existe, eu existo, a vida segue. Vanessa ficou sem reação por um momento. Depois virou de volta para o caixa. Renata colocou as frutas na esteira e olhou para frente. Havia chegado no mercado querendo comprar manga e goiaba. Saiu com manga, goiaba e a certeza de que havia finalmente terminado de atravessar. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava. Não foi a virada no baile, não foi a queda do Fábio, foi aquela cena no mercado que ficou na minha cabeça. Porque é fácil ser forte quando o salão inteiro está olhando. O difícil é ser quem você decidiu ser quando não tem ninguém assistindo. Eu vi a Renata perder tudo o que achava que tinha, e aí descobrir que o que ela tinha de verdade nunca tinha sido o apartamento, nem o sobrenome do marido, nem a posição social. Era uma coisa que ninguém conseguiu tirar dela porque nem sabiam onde ficava. Isso me arrepia. Porque eu acho que a maioria de nós já ficou naquela calçada escura depois de um jantar que não devia, se perguntando se presta para alguma coisa. E a história da Renata me lembra que o silêncio que vem depois disso nem sempre é o fim.
Às vezes, é só o lugar onde a pessoa decide quem vai ser daqui para frente. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu aquela fisgada no peito em algum momento, deixa o like agora. É a forma mais simples de me dizer que eu tô no caminho certo. E para mim significa muito. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde vem cada pessoa que acompanha essas histórias. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. Cada inscrição nova é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.